Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos o canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje nós vamos dedicar este vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Sessão de número 168. São 5 perguntinhas bem técnicas, né? Algumas muito técnicas, e a gente vai tentar responder de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final, que vale a pena essa sessão também. O Thomas tá de Mato Grosso do Sul, ok? Ele me pergunta o seguinte: ele usou um substrato na qual cresceu diversos cogumelos, né? Ele me pergunta se isso é prejudicial e o que ele faz. Bom, primeiro, obrigado, Thomas, né? Esse é uma situação, não é muito comum, mas eu já vi vários substratos que ocasionaram esse tipo de coisa, né? As outras pessoas me perguntando se esses cogumelos eram comestíveis ou não, né? Eu não conheço muito essa parte de cogumelos, porque cogumelo é um fungo, né? E a gente quer um pouco de distância dos fungos, principalmente dos fungos, né, que causam as doenças, né? Então, vamos lá, né? Normalmente não. Esses fungos crescem, tá? É muito rápido o crescimento dela, depois ela acaba morrendo, né? Tá certo? Não vai causar grandes problemas, tá certo? Pode sim causar algum problema se você cultiva com intenção de comercialização, tá certo? Mas normalmente não tem problema nenhum, ok? Então eu acho que você não precisa se preocupar com esses cogumelos que cresçam, né? No substrato, nos vasos, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Pati, ela é de Minas Gerais, né? Ela me pergunta se a água clorada pode fazer mal às plantas. Olha, Pati, depende da quantidade, né? Tá? Normalmente a água clorada que o pessoal da rede de água e esgoto utiliza, ela não é para fazer mal às plantas, tá certo? Agora, existem situações em que algumas pessoas utilizam o cloro, tá? Para fazer, digamos assim, a melhoria da água residencial, do sítio, alguma coisa nesse sentido. Aí tem que ver a quantidade do cloro presente, tá certo? Normalmente, esses cloros, né, ela acaba evaporando com o tempo, tá? Então, um dia, 2 dias é suficiente para que o cloro evapore, tá certo? Então, se você puder, né, nesse segundo caso que eu expliquei, esperar o tempo da evaporação, seria interessante. Agora, tome cuidado com relação as moscas das dengues, né? Principalmente tá a ovoposição, então tem que estar tudo coberto, tá certo? Tem que estar protegido, ok? A terceira pergunta encaminhada pelo Virgílio, né? Ele me pergunta sobre o bocache, se é fácil, se ele pode produzir pequenas quantidades de bocache. Olha, Virgílio, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se você puder assistir, seria bem interessante, tá? Na verdade, 3 vídeos, tá? Em sequências que eu ensino a produzir, inclusive a armazenar, tá certo? Muita gente produz, mas não armazena adequadamente e acaba perdendo o bocache, ok? Se você puder assistir esses vídeos, seria bem interessante. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato,
como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Está encaminhada pela Fernanda. Ela ganhou esterco de coelho, né? Tá? E ela pergunta se pode utilizar esse esterco como adubo para as plantas, as coleções, né? As plantas em vaso que ela tem. Olha, Fernanda, pode e deve, tá certo? No caso do esterco de coelho, tá? A grande maioria dos coelhos, tá certo? Eles acabam, na verdade, reaproveitando as fezes, eles consomem de novo, tá? Então, a, as fezes têm muito pouco nutrientes, tá? Então, a quantidade que você pode colocar pode até ser um pouco maior, por exemplo, ou bem maior, comparado, por exemplo, com esterco de galinha, tá certo? Então, você pode usar sem problema nenhum, tá certo? Mas eu não tenho tanto... tem gente que faz substrato com esterco de coelho, tá? Eu não tenho tanta certeza assim com relação a se você vai ter um resultado bom ou não como substrato, mas como adubo, ela é um adubo fraco, ok? Então, talvez você tenha que fazer, na verdade, uma aplicação de um outro adubo juntamente com esse material, tá certo? Obrigado pela pergunta. Pergunta encaminhado pela Perla, ela é de Santiago, tá? Me conheceu aqui no canal e pergunta se eu conheço o Chile e as plantas, principalmente, tá? Da região, né, no Chile. Olha, Pela, eu não conheço o Chile, tá? Gostaria muito de conhecer o Chile, principalmente porque eu sei que tem muitas plantas, principalmente dessa classe de suculentas, né? É bem interessante, né? Mas quem sabe um dia, né, a gente tem a oportunidade de conhecer aí e te conhecer pessoalmente, tá certo? Bom, vocês viram, né? 5 perguntinhas bem interessantes que a gente coloca aqui semanalmente, tá? Para que todo mundo fique um pouco melhor informado, tá certo? Tecnicamente, tá certo? Eu acho que todo mundo sabe que eu sou agrônomo, né? A gente trabalha com produção, eu fui filho de produtor e aqui eu estou passando algumas informações, tá? Que possam ser relevantes para vocês, tá certo? Vocês que estão entrando agora no canal, gostaram do vídeo? Clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito, mas muito mesmo o nosso trabalho aqui até para que ela continue, tá certo? Eu conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, o Lar Torres de Melo é uma instituição que também precisam de muito da nossa ajuda. Qualquer donativo é interessante, é importante. Alimentos não perecíveis, roupas usadas, limpas, obviamente, tá? E tudo que vocês puderem doar, tá? Inclusive fralda geriátrica, que eles sempre estão precisando, tá certo? Ajude você também. E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.